Olá, hoje é sábado, 27 de agosto, e eu normalmente não faço vídeos aqui aos sábados, mas eu não ia cair nessa pilantragem da Globo de ter marcado o dia da oitiva da candidata do MDB, Simone Tebet, exatamente no dia em que começava o horário eleitoral gratuito. Ela teve mais de meia hora de atraso para a entrada do seu programa antes do Jornal Nacional. É claro que pode ter sido um acaso, mas se foi um acaso permitido pela incompetência. Porque todas as emissoras de rádio e televisão no Brasil, todos os jornais, estão devidamente informados do início do horário eleitoral e que esse horário na televisão ocorria exatamente na abertura da entrevista antes do Jornal Nacional. Ia mudar? Eu acho que tinha que mudar, sim. Fazia uma entrevista na sexta da semana passada, outra na segunda, outra na terça, outra na quarta, outra na quinta, e não havia essa coincidência atroz. Mas essa não foi a única anotação que eu fiz da forma como a Simone Tebet foi tratada, completamente diferente do que foram tratados os outros candidatos, principalmente a bancada masculina, que só tinha homem, né? Quer dizer, a mulher foi tratada exatamente da forma contrária que a minha mãe me ensinou. A minha mãe não falava inglês, mas ela sabia que ladies first significava mulheres na frente. As mulheres sempre vão antes. As mulheres têm privilégio. E o Brasil está se tornando cada vez mais um país machista, bolsonarista, em que as mulheres são permanentemente agredidas. Não considero que a Simone tenha sido agredida pela Globo, nem pelo Bonner, nem pela Renata. Mas foi, evidentemente, além desses percalços que ela teve que enfrentar, eu vou citar aqui outros, né? A verdade é que também esse tempo deu mais tempo para os dois apresentadores que são um pouco, digamos, jejunos em matéria de entrevista, se prepararem mais para interrogarem a Simone, discutirem as suas falhas e tal. No meio dessas falhas, tanto William Bonner como Renata Vasconcelos pressionaram a mulher, professora e mãe, a responder sobre a crise interna do MDB. Como a Simone é vítima, o casalzinho, o parzinho, a Simone é vítima da canalice e da crise interna do MDB. E essa insistência não foi negada nem com o caso, por exemplo, o Bolsonaro não conseguiu formar um partido político para disputar a presidência. É um assunto importante. Não estava na entrevista dele. Depois saiu pulando atrás de um partido e de outro. Não estava na entrevista dele. A entrevista do Lula vai merecer um capítulo à parte. E o Ciro é o candidato mais isolado do Brasil. A Simone tem apoio do PSDB, do Podemos e do Cidadania, além do próprio partido, que tem 9 governadores não estão trabalhando para a senhora. Isso facilitou algumas respostas dela. Aliás, eu gostei muito da entrevista do Mauro Paulino, ex-diretor da Datafolha, ex-comentarista do Globo News, quando lembrou isso. Aliás, ele comentou de um jeito, não foi bem assim, mas eu interpretei assim, como quem diz assim: olha, vocês tentaram pegar uma fragilidade e ela mostrou força, né? É mais ou menos isso, né? O mais grave de tudo ainda não foi isso. Eu sou filho de chefe político. Eu fui editor de política de um grande jornal, fui diretor de redação de um grande jornal num momento político importante, então eu conheço algumas coisas que são, digamos, óbvias, como dizia o Nelson Rodrigues, óbvio ululante. Por exemplo, vice não manda em governo nenhum. Vice só manda no governo quando ele se torna o chefe do governo. Então isso aconteceu, por exemplo, com o Alckmin em relação ao Mário Covas. E muita gente aproveita para dizer que ele está tentando
uma coisa semelhante com o Lula. Eu não acredito nisso, que o Alckmin é médico, boa pessoa e tal. Mas a verdade é que William Vac e Renata Vasconcelos não têm a menor ideia daquelas liçõezinhas de escola primária que a Globo News dá sobre política. Porque não existe escola primária maior de que vice, Bonner, Renata, é expectativa de poder, não é exercício de poder. Quando a Simone era vice-governadora, quem exercitava o poder era o governador. O governador se ausentava, ela assumia. Mas fazer perguntas sobre falhas de um governo, de uma pessoa que não governava, ou é de uma ignorância crassa, ou é de uma má vontade, que eu diria até machista, viu? A candidata, como disse o Mauro Paulino, mostrou firmeza, clareza e coerência, e o telespectador mais atento percebeu o tratamento depreciativo da mulher, professora e mãe, não só pelo homem da dupla, mas pela mulher da dupla também. Talvez até mais por ela do que por ele. Talvez não tenham aprendido na infância, na adolescência, que em mulher não se bate nem com uma flor, nem num debate, viu? Nem num debate. Ontem, aliás, para falar na diferença dos debates, ontem eu fiz questão aqui no meu vídeo de chamar a atenção para o fato de que na quinta-feira o Lula entrou agoniado no programa. Pode ser por causa da voz, estava ruim, e que realmente vai ser difícil encarar uma campanha com aquela voz, mas o certo é que ele estava agoniado e de repente o seu olhinho brilhou. Foi quando o Bonner começou a entrevista e disse o seguinte: o Supremo Tribunal Federal o liberou. Não, Bonner! O Supremo Tribunal Federal, a justiça brasileira, não inocentou o Lula. Não proibiu a Globo de fazer perguntas sobre as acusações e as condenações que o Lula teve. Estão todas em aberto, Bonner. Todas em aberto, filho. Não lê jornal, não? Ele foi liberado para disputar a eleição numa afronta à lei da ficha limpa, que é a única lei popular. Desculpe, eu falando da voz do Bonner aqui. Aliás, do Lula, olha aqui. Mas o Lula não foi inocentado, não. Eu ia lá com uma história de um foro que não era adequado e chutaram a lei da ficha limpa, que é popular, para o buraco, né? A pergunta falsa e amiga motivou inclusive uma eufórica, e não foi só a tranquilidade que eu vi no olho do Lula, foi uma eufórica reação da campanha do PT, PSOL e seus aliados. Primeiro dia, a primeira coisa que aparece é o Jornal Nacional consagrando o Lula na pergunta do Bonner, praticamente o dispensando de dar explicações sobre a própria corrupção. Bom, vamos falar de outras coisas, agora de outros candidatos, né? Um dia depois de dizer que não se vê no país alguém pedindo pão na padaria, eu quero saber a que padaria o Bolsonaro vai. Porque eu frequento padarias em São Paulo, em todas elas tem gente na porta pedindo comida. No caminho, o que se vê é brasileiro pedindo comida. Tornou-se um costume nas padarias alguém dar, em vez de esmola, comida, o que sai mais caro. Hein? Pois é. Eu conheço padaria, inclusive, frequentada por apoiadores de Bolsonaro, e eles vêm, e eles dão ou não dão esmola, mas são cobrados de esmolas pelos brasileiros famintos. Aí ele afirmou também, na Bahia, né, no comício, que o mundo sem o Brasil passa fome. O Brasil tem 33 milhões e 100 mil famintos, Bolsonaro. E a segunda afirmação, que é pior ainda, de que o mundo passa fome sem o Brasil, ela simplesmente
não encaixa uma obviedade que o Bolsonaro não conhece por ser ignorante. O problema da fome não é um problema de produção de alimento, é um problema de renda. O problema da fome no Brasil e onde países mais pobres, na África, por exemplo, é o caixa, não é a plantação. Ah, meu Deus, e o cara se diz aí especialista em alimentos, né? Aliás, a Simone Tebet disse que a medida para erradicar a fome no país é derrotar o Bolsonaro, que ela definiu como insensível nas eleições. Antes de terminar, eu queria falar desse caso do delegado da Polícia Federal, Roberto da Silva Filho, lamentando a morte dele. Foi um acidente provocado por uma incompetência. A Polícia Federal atirando insensatamente em caminhões blindados, a bala ricocheteou, voltou, e ele estava sem capacete. Então ele estava com colete de prova de bala, mas estava sem capacete, pegou na cabeça e ele morreu imediatamente. Isso me lembrou uma coisa da campanha do Bolsonaro, a facada do Adélio Bispo. A Polícia Federal era responsável pela segurança do candidato, favorito naquela época já, na disputa eleitoral. E a Polícia Federal não impediu um transeunte qualquer se aproximar e esfaqueá-lo da forma como foi. E depois ainda saiu se vangloriando de ter socorrido a tempo. Era o que faltava se não tivesse, né? De qualquer maneira, esse acaso merecia uma explicação mais técnica e mais competente da Polícia Federal do Bolsonaro. Olha, eu quero lembrar a vocês que daqui a pouco vai ser domingo e no domingo nós teremos o primeiro debate entre presidenciáveis na Bandeirantes. O Lula e o Bolsonaro estão sendo esperados porque deram sinais de que irão. E eu quero terminar me congratulando com meu amigo Télio Farias, que é o meu amigo, não, é meu presidente. Télio Farias é presidente da Academia de Letras de Campina Grande, na Paraíba, onde eu ocupo a cadeira Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, com muito orgulho, e cujo fundador, aliás, e eu sucedi o Epitácio Soares, que trabalhou comigo no Diário da Borborema, foi um grande jornalista, um grande repórter, né? O Télio lançou na biblioteca do Parque Vila Lobos, perto do Shopping Vila Lobos, né? Perto ali da Marginal, o seu livro Além do Ipiranga, a vida extraordinária de Pedro Américo e suas incríveis facetas. Eu tive também a alegria de debater numa mesa que teve debate durante o lançamento com o grande crítico literário brasileiro, Manuel da Costa Pinto, que é Pinto, mas não é meu parente, né? Eu apenas sou um grande admirador dele. Abraço grande, Manuel. Bom, para você que teve a paciência de me ouvir mais uma vez, em pleno sábado à noite, eu quero agradecer e quero também me despedir. Em pé!